Boa noite para vocês. Já estamos aqui para mais uma live. Vou aproveitar e colocar o meu filtro. Vão entrando, daqui a pouco a nossa convidada vai estar aqui também ao vivo. Vou colocar já o tema da nossa live de hoje. Eu comecei um pouco aqui mais cedo, só para ir testando, mas a live começa daqui a pouco. Na verdade, falta um minuto para as 8 horas. Rosa Miranda já entrou aqui, tá assinando. Boa noite, Rosinha. Rubenita também já entrou, nossa convidada. Deixa eu fixar aqui o tema. Eu vou dar um tempinho para chegar mais gente na live. Para a gente estar batendo um papo aqui bem legal com a Rubenita. Rubenita Araújo, que é psicóloga. Ela é especialista em gestão de pessoas, coach de carreira também, uma das líderes do Comitê Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife. Obrigada, Rosa! Fátima Santos também acabou de entrar. Aproveitem, meninas, e compartilhe essa live para mais mulheres que precisam lidar com as próprias emoções, que é um tema bem delicado, né? Principalmente nessa nossa jornada empreendedora. Coisa boa ter você aqui, Fátima. Seja bem-vinda. Vai deixando também os coraçõezinhos aqui. Inteligência emocional. Você, mulher, tá preparada para esse assunto? Tá preparada para conversar sobre isso? Principalmente agora, diante desse cenário de um novo normal, né? Em que a gente tem que estar enfrentando uma crise, uma pandemia de maneira leve, tranquila. A Dani entrou também aqui, seja muito bem-vinda. E aí, como é que fica, né, as nossas emoções diante de tudo isso? Seja bem-vinda, Dani. Já tá acenando aqui pra gente. E você conhece aquele tipo de pessoa que acaba não se preocupando em errar, em falhar, porque ela entende que o erro faz parte do processo, né? Você admira esse tipo de gente que mesmo falhando, errando, ela vai, tenta outra vez. Ou então aquele tipo de pessoa que não costuma estar colocando a responsabilidade, transferindo a responsabilidade no outro, né? Muito menos culpando o outro pelo que dá errado na vida dela. Você conhece esse tipo de gente? Você tá nesse nível aí porque é importantíssimo a gente aprender a lidar com as nossas emoções, principalmente para a gente estar vivendo em harmonia com os nossos objetivos e praticando também os nossos valores, que é muito importante, principalmente hoje, né, que se fala muito de brand, posicionamento de marca, né, trazer valor para nossa marca. Será que você se posiciona realmente
com os teus valores? Você está coerente ao que você acredita? Será que diante de uma reunião, você que considera que um dos valores para você, por exemplo, é a paz, você acaba trazendo mais conflito? Será que realmente isso está congruente com a tua postura, com os teus pensamentos? Por isso, para falar desse assunto, eu convidei a minha amiga Rubenita Araújo, que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, coach de carreira e uma das líderes do Comitê Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil. Deixa eu já convidar a Rubenita, que ela já está online conosco, falando um pouco desse assunto para a gente e nos dando as coordenadas, né? Porque é o que a gente mais dia. Seja muito Oi, bem-vinda. Dani. Boa noite para você. Fique à Boa vontade noite, minha linda. compartilhando a sua experiência aqui conosco, a sua história. Bem, eu fico muito honrada de poder estar aqui com você. Uma menina que eu coloquei o olho assim, em determinado dia, numa sala de aula, assistindo uma palestra minha. Você lembra disso? Sim, com Né? certeza. E que eu vi assim nos seus olhinhos aquela menina, porque assim, se comparar a minha idade com a sua, você é uma menina, né, Dani? Olha Com que eu já aquela estou na casa vontade. dos 30, viu? Dani, não faz eu falar que eu tô na casa do isenta, não, por favor. Pelo menos aí 10 anos, no mínimo, eu tenho a mais que você. Então, para mim, você é uma menina. E quando eu lhe vi naquela sala de aula, com aquela sede, com aquela vontade de conhecimento, tudo, eu disse assim, essa menina tem futuro. Essa menina vai longe. E hoje eu fico muito feliz vendo o teu crescimento, vendo o teu foco aí na tua empresa, sabe? Eu fico muito feliz em fazer parte um pouco dessa tua trajetória, ter vivenciado isso. E muito obrigada pelo convite de estar aqui. Fico muito feliz, Rubinha, de você ter aceitado o convite, né? E poder compartilhar aqui com a gente insights, dicas para a gente estar aplicando no nosso dia a dia. E aí eu estava pensando nesse tema e me lembrei muito daquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci Eu assim, cresci vou ser assim. sempre assim, né? E Uhum, muitas mulheres, elas acabam utilizando essa frase como justificativa para as próprias ações, né? Quando ela acaba exato. assim agindo no calor do momento, né, com aquelas emoções muito afloradas dentro dela. E aí, explica pra gente como é que essas emoções podem estar prejudicando as nossas atividades no dia a dia, principalmente essa mulher empreendedora que tem que cuidar da casa, da família, do De trabalho. tudo, né? Principalmente nesse mundo agora, mais do que nunca. Eu sempre falei, desde o ano passado, eu venho estudando esse mundo VUCA, chamado, né? Esse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Esse mundo que realmente está completamente em desconstrução, em que muitas verdades deixam de ser verdades, onde certezas passam a ser incertezas, onde não existe mais o que é óbvio, né? Porque o óbvio hoje ele é muito questionado. E eu me deparo, mais do que nunca hoje, nessa pandemia, nesse momento que nós estamos ainda enfrentando, com essas emoções vindo à flor da pele. E eu vejo muito claramente pessoas que estão conseguindo lidar com essas emoções, administrar essas emoções e conseguindo fazer da crise um grande momento de criação, um grande momento de sucesso, de começar a dar upgrade na tua carreira, enquanto outras pessoas ficam muito presas a emoções negativas que não te impulsionam a você chegar de fato onde você quer e justificando as suas derrotas, os seus fracassos, a sua infelicidade diante de um momento que é para todo mundo, porque ninguém ficou avesso ao que nós estamos passando. Sendo que a diferença de quem está saindo mais estruturado, mais equilibrado, sabe, com sucesso e tendo vitórias, é justamente o controle. Aquilo, primeiramente, Dani, eu digo que o problema não está nem nas emoções, porque as emoções, elas são necessárias. Elas precisam existir. Como é que nós vamos demonstrar aquilo que nós estamos sentindo se nós não externalizarmos?
Se eu estou com raiva, né, eu externalizo que eu estou com raiva. Se eu estou feliz, eu externalizo que eu estou feliz. Se eu estou magoada, se eu estou triste. Isso é importante, porque externaliza. Sendo que eu digo, antes desse controle das emoções, eu me pergunto, como é que está sendo o controle daquilo que você alimenta o teu cérebro, daquilo que você alimenta o teu pensamento, tá? Eu digo que a grande chave de nós podermos sairmos desse momento de pandemia de forma mais estruturada, de forma mais equilibrada, é justamente podermos focar os nossos pensamentos naquilo que nós queremos que aconteça para nós. Aí tem pessoas que chegam assim, Benita, falar isso é muito fácil. Na teoria tudo é muito fácil. Não é assim? Isso nós víamos muito, eu sou psicóloga de formação, você fez jornalismo, não é isso? E muitas vezes, quando a gente vê a teoria, aquela coisa linda, tudo, eu sou gestora de pessoas também, e eu digo que um dos maiores desafios nas empresas é você, de fato, fazer uma gestão de pessoas estratégica. E eu digo, gente, na teoria tudo é muito lindo, agora fazer na prática, aí é que eu quero ver. E eu vejo muitas pessoas dizendo, não, falar é muito fácil, eu quero ver na prática. Sendo que eu digo a você, mulher, a você, homem, a qualquer pessoa que realmente quer ter sucesso, realizações, e enfrentar esse momento, né, de pandemia, pós-pandemia, das incertezas que essa pandemia nos dá, porque hoje estamos numa flexibilidade, as pessoas começam a achar que está tudo voltando ao normal e que, na realidade, nós estamos buscando nos adaptarmos, mas nós não sabemos se amanhã vamos estar nessa caminhada ou vamos ter que retroceder. Exatamente. Então, é justamente só quando eu consigo começar a fazer o que precisa ser feito. E eu posso dizer, Dani, com toda a propriedade do que eu vou falar agora. Aquilo que realmente você foca com precisão, o que você alimenta os teus pensamentos, é o que vai definir, tá? Quais são as emoções que vão reger você. Tá? Então, quanto mais você focar no que for negativo, que isso é difícil, eu não vou conseguir, eu vou ficar desempregado, eu não vou conseguir outro emprego, eu não vou conseguir me recolocar, eu perdi meu cliente, como é que vai ser agora? Não te preocupas. Quanto mais você se alimentar disso, mais as coisas vão acontecer da forma que você, inclusive, está falando. Porque uma coisa que eu aprendi é que o poder da língua, ele existe. Aquilo que você profere é aquilo que vai acontecer para você. Porque o universo, tá, ele conspira diante daquilo que você joga para ele. E isso eu posso dizer com propriedade, porque foi isso que eu fiz durante o meu processo de pandemia. E ainda tenho feito. E ainda tenho feito. E aqui, gente, eu não estou falando que, Rubenito, então você quer me dizer que eu só vou me alimentar de coisas positivas? Você quer dizer que eu não vou chorar, eu não vou sentir medo, eu não vou sentir ansiedade? Não estou falando isso. A ansiedade faz parte. É uma emoção normal do ser humano. E ela surge muito comumente quando nós enfrentamos situações, principalmente de estresse, como nós estamos vivendo agora. Situações de incerteza. Sendo que quando a ansiedade ela é excessiva e nós não conseguimos controlar, ela é que nos controla. Ela é que faz com que nós começamos a agir de forma contrária do que de fato nós queremos. Então nós precisamos ter o entendimento que eu preciso realmente dominar aquilo que chega até a minha mente. Tá? Porque o sucesso, gente, só vai chegar para aquelas pessoas realmente que conseguem focar no que querem e controlar as suas emoções para que elas possam vir a teu favor. Não se iluda. Pode pegar pessoas de sucesso e pessoas que não tiveram sucesso. O grande diferencial dessas pessoas são pessoas que você encontra muita resiliência, por exemplo. Resiliência é uma característica que você precisa mais do que nunca desenvolver em tempos de crise. É você levar o baque, é você levar a porrada e rapidamente você voltar ao normal.
Porque se você ficar se lamentando, se você ficar se lamuriando, se vitimizando, utilizando muito de um processo de autocomiseração, que muitas pessoas nesse momento estão utilizando, não se iludam. O fracasso vai bater a porta, vai adentrar e você vai começar a entrar no buraco, sabe? Num poço que não tem fundo, E aí, para resgatar é mais difícil. Então, tem cuidado naquilo que você está pensando, naquilo que você está alimentando. Porque isso vai definir muito o que você vai reagir, como você vai reagir, as emoções que você vai colocar no mundo, tá? E, e como você disse bem, Rubinha, essa questão de que você dominar realmente, né, as emoções, de estar controlando, saber administrar elas, não é fácil, não é uma coisa simples, né? Porque você é psicóloga, você consegue lidar facilmente com isso, né? É um trabalho Uhum. feito diariamente, né, Rubinho? Inclusive, até nas tuas lives, você compartilhou um pouco dessa sua experiência em meio a essa pandemia, de você ter que ficar em casa, e você trabalhou muito isso em você, né? Com certeza, com certeza. Deixa eu falar um pouquinho desse momento que eu passei. Talvez o meu depoimento aqui ajude algumas pessoas que às vezes a gente não sabe o impacto que o que nós falamos para o outro, né? E muitas vezes podem ter pessoas que estão precisando, de repente, ouvir um pouco da minha história, de como eu consegui passar por isso. E uma coisa, gente, que eu digo muito às pessoas, e que às vezes as pessoas não levam muito a sério, eu acho que isso é besteira, isso. Mas eu sempre fui uma pessoa muito inquieta para ter autoconsciência de quem é a Rubenita. Então eu sempre busquei, tá, muito autoconhecimento. Desde a época da faculdade, eu fui monitora de experimental 1 e 2, eu fui monitora de TEP, de técnicas e exames psicológicos. Eu sempre amei essa área da análise comportamental. Mas antes de eu buscar analisar o outro, eu buscava me analisar, sabe? Ter a consciência. Então, eu fiz terapia durante 5 anos. Eu tenho 3 cursos de analista comportamental. E eu vivo em constante processo de autoconhecimento. De quem é a Rubenita? Quais são os talentos dela? Quais são os gatilhos que tiram a Rubenita do prumo? Como é que a Rubenita funciona sob pressão, sob estresse, sabe? E isso eu exerci muito no processo de pandemia. Eu não vou dizer a vocês que eu passei por todo o processo de forma zen, tranquila, serena. Não. Eu me lembro como hoje, na primeira semana, no dia 13 de março, foi quando realmente as coisas começaram a acontecer aqui no nosso estado e no Brasil como um todo. E aí teve, inclusive, a questão do governo, que dia 18 de março fechou tudo. Eu tinha aula para dar na faculdade. Minha última aula do curso de pós-graduação era dia 21. Eu estava com o workshop, meu terceiro workshop para ser realizado dia 28, com tudo pago, inscrições já, enfim. E de repente tudo mudou. Eu tinha um cliente para ir com ele, para ir até ele dia 18 de março. Eu tinha outro cliente que ligou para mim, porque eu tenho minha empresa hoje, que ligou para mim para que eu pudesse fazer um trabalho de avaliação de desempenho com a equipe dela. Tudo certo para essa bendita semana. De repente, tudo mudou. Gente, eu digo tudo, é tudo. E eu disse, e agora, Senhor, o que é que eu vou fazer? Como vai ser? Tá? E eu acho que foi dia 20 ou 21, foi no sábado logo depois, né, nessa semana, que de repente começou a me bater a inquietação, eu comecei a sentir palpitação, ansiedade, eu chorava, 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 eu não conseguia me controlar. Meu esposo disse, você vai para o hospital, você não está bem, e eu fazia para ele, calma, calma, eu me conheço, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Mas deixa eu me permitir. Aí eu comecei a fazer exercício de respiração, me conectar comigo mesmo, tudo. Comecei a gerar autossugestão. Sugestão para mim mesmo de coisas positivas. Dizer, Rubenita, você é forte. Rubenita, não é as questões externas que vão te controlar. Rubenita, você pode sair dessa. Rubenita, tenha tranquilidade. Rubenita, pense em coisas positivas. E eu comecei a me encher disso. A me encher, a me encher, a me encher.
Bem, passei essa fase, tudo. E depois meu marido, na semana posterior, foi que ele teve uma crise de ansiedade. Quando ele teve a crise de ansiedade, foi quando eu percebi, Dani, que realmente eu não poderia, em tempo algum, me permitir mais sentir aquela crise. Porque eu me senti na obrigação de segurar a onda minha e a onda dele. Tá? E, gente, a partir daí, eu comecei literalmente a fazer aquilo que eu já sabia que deveria fazer. Aquilo que eu aprendi nos livros, nas literaturas. Tem um livro que eu gosto demais, é minha cabeceira, sabe? É um livro que eu sempre estou lendo e relendo. Que inclusive eu fiz 16 lives, né, sobre as leis do sucesso de Napoleão Hill, porque é um livro que, para mim, fez grande diferença na minha vida. Grande diferença. E eu comecei a exercer aquelas leis a ferro e fogo. Sabe? Eu aproveitei a pandemia. Primeiro que eu decidi o seguinte, eu digo, ó, se eu tenho a consciência, se eu sei que as minhas emoções, elas advêm daquilo que eu planto, daquilo que alimenta meu pensamento, e tudo que eu focar, eu vou expandir, porque tudo que você foca, você expande. Não é assim? Se você foca que tudo vai dar ruim, que tudo não vai funcionar, que a crise bateu, chegou para ficar, que nós não vamos sair dessa, não se preocupa, tá certo? Tua vida vai ser assim. Mas se você foca, tudo vai dar certo, eu vou conseguir. A mente começa a expandir. Então, quando eu realmente dizer, não, Benita, você sabe, tudo que você foca, a mente expande. Então, começa a focar em coisas boas, naquilo que você quer para você. Ah, você não consegue mais dar aula, mas você não está sozinha. O mundo todo está assim. Muita coisa vai acontecer e cabe a você agora começar a direcionar as tuas energias e focar o teu pensamento em coisas produtivas para que possam fazer com que gere emoções positivas e que você possa fazer o que você está para fazer. E isso, gente, fez toda a diferença. Mais do que nunca, eu foquei muito naquilo que eu queria para a minha vida. E dizendo, Rubenita, veja, eu tenho um propósito, tá, gente? Meu grande propósito é poder transformar a vida de pessoas e de negócios. Desenvolver pessoas e negócios. Então, por isso eu atuo como coach de carreira e também na área de gestão de pessoas e negócios. Hoje, inclusive, eu estou como gestora de pessoas de uma grande empresa, de um grande grupo daqui. Eu recebi esse presente, inclusive, em plena pandemia, tá? Geraldo está dizendo, psicologia positiva nos leva a coisas positivas. É exatamente. Geralda foi minha líder lá atrás. Geralda, ela dizia que eu era pupila dela. E Geralda fez grande diferença na minha vida, mas é exatamente isso. Eu comecei realmente a focar na psicologia positiva. Que para muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que são céticas, que não acreditam em coisas mais voltadas à subjetividade, acha que é loucura, mas não é. Quando você passa a exercer a gratidão, quando você passa a utilizar um outro tipo de linguagem, mudar a tua autossugestão, tudo na tua vida se transforma. E aí, eu comecei num processo de focar. Eu me desliguei do que estava acontecendo de ruim no mundo. Eu não fiquei a parte do que estava acontecendo. Veja, eu sabia que existia, como eu sei, veja, eu estou trabalhando todos os dias, eu saio de máscara, eu faço toda a minha higienização, tudo, mas em nenhum momento, gente, nenhum momento, eu deixei de fazer as coisas que eu precisava fazer por conta desse inimigo invisível. Tá? Eu não me permiti isso. Então, eu comecei a não focar mais em coisas negativas. Eu comecei a entender que existia, assim, algo surreal acontecendo, algo que nós não acreditávamos que iria acontecer. Minha vida virou, deu um giro de 180 graus. Eu não digo nem 360, porque 360 você volta pro eixo, né? Ela não voltou pro eixo ainda. Então, imagine uma pessoa super ativa, ligada a 220. Meu marido, ele disse que eu surpreendi a ele, porque ele disse que não imaginava que eu fosse passar por essa pandemia da forma que eu passei e ter conseguido driblar uma série de coisas e sair muito mais equilibrada e mais fortalecida depois de tudo isso.
Então me desliguei e comecei a focar naquilo que me interessava. Bem, Rubenita, se teu propósito é transformar a vida de pessoas em negócios, se você quer ver pessoas realmente conseguindo ter sucesso na vida, conseguindo suas realizações, como é que você vai fazer isso, tá? Conseguir isso se você ficar num quarto trancado à base de remédio, chorando, tendo crise de ansiedade? Para. Pronto. E aí eu comecei a investir mais nas redes sociais. Foi o período, gente, que eu mais li, que eu mais fiz curso, que eu mais procurei ter network com pessoas que poderiam agregar valor à minha vida. Eu não foquei no negativo, eu não foquei nas desgraças, eu não foquei na crise. Eu comecei realmente a alimentar o meu pensamento de coisas positivas, para que elas pudessem me demandar emoções positivas. E aí fez toda a diferença na minha vida. Toda. E aí começou, Dani, um processo muito engraçado, que a psicologia positiva explica muito, né? A questão de você começar a pensar positiva, você falar o que você quer que aconteça, a você ser grato às pessoas, agradecer as pequenas coisas. E foi isso que eu fiz. Gente, 20 anos da minha vida, praticamente 20 anos, Rubenita, ela só sabia ser executiva. Rubenita era muito boa naquilo que fazia profissionalmente, mas Rubenita tinha uma série de lacunas, como mãe, como esposa, como dona do lar. E foi na pandemia que eu realmente, sabe, me apropriei desses pontos que eu precisava melhorar e que eu comecei a ser uma dona de casa. Imagina, gente, mais de 20 anos. Eu não lavava um banheiro, eu não colocava uma roupa na máquina, eu não limpava a casa, porque eu sempre tive uma pessoa para fazer. E no dia 13 de março, quando veio todas as informações chegando, a pessoa que trabalha comigo, mais de 15 anos que ela trabalha comigo, ela simplesmente disse, dona Rubenita, eu não vou. Eu disse, eu mando o Uber lhe pegar. Ela fez, eu não vou, porque eu estou em pânico. E eu estou até a presente data sem ninguém. Eu até falei com ela semana passada, assim, olha, me diga se você vai voltar ou não. Por misericórdia, tá bom. A gente precisa agora Já que deu, você né? volte. Já deu, já deu. São 4 meses. Mas vocês pensam que eu fiz isso resmungando, chorando, blasfemando? Não, gente. Eu louvava, eu sorria, eu me divertia. Gente, eu brinquei de adedonha com os meus filhos. Meu marido nem sabia o que era adedonha. Eu comecei a... Eu sempre dizia que eu não gostava de cozinha. Eu detestava a cozinha. Mas eu descobri que, na realidade, o que eu não gosto da cozinha é o fato de depois ter que arrumar, é a rotina. Mas eu, sabe, me realizei inventando comidas diferentes, receitas, outras, e fui. E comecei a fazer o meu papel, fazer aquilo que era necessário. Sabe? Explorar outras habilidades, outras competências, investir nas minhas redes sociais, investir nos relacionamentos. Comecei a fazer o meu papel e dizia, estou fazendo o meu papel, estou fazendo aquilo que me cabe. Nunca deixei de agradecer, nunca deixei de focar naquilo que realmente eu queria. Muitas pessoas chegavam para mim e diziam assim, agora vai ser muito difícil. Né? Consultoria nova, você está começando agora. Rubinha, ó, as coisas que as pessoas me chamam de Rubinha. Vocês perceberam que Dani me chama de Rubinha, tá? Então muita gente me chama de Rubinha. Rubinha, vê, realmente as coisas só vão esquentar setembro, outubro, ou só no próximo ano. Tem que começar realmente a rever, porque talvez tenha que mudar de segmento. E eu dizia, mas Senhor, eu estudei toda a minha vida para isso, eu quero isso, é o meu propósito, eu busco. E olha que eu tenho outras habilidades, viu? Eu gosto de fazer coisas manuais, tá? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com rosas, tudo, eu faço arranjos lindos. O ano passado até ganhei um extra fazendo isso, porque eu comecei a fazer, um amigo meu chegou aqui e fez, que arranjo lindo, quem foi que fez? Eu disse, eu. Que Como empreendedora que maravilha. sou, eu não vou perder de ganhar dinheiro, né? E comecei a fazer. Sendo que é uma coisa que
é extra, não foi o que eu estudei, não é o que eu realmente amo, que eu tenho tesão, sabe, gente? E aí eu comecei, eu disse, e o pessoal dizia, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Eu disse, tá bom. E Dani, eu vinha numa paz. Eu não sei se você assistiu minha live de aniversário, Sim, que eu falei um pouquinho, estava mas presente. eu vinha numa paz que as pessoas olhavam para mim e diziam, ela tá louca, ela não tá normal não. Como é que a pessoa pode estar nessa paz, numa pandemia como essa? E todo mundo que falava comigo, assim, muito angustiado, nervoso, tudo, eu sempre dava uma palavra. Eu sempre dizia isso. Foca naquilo que você quer para você. Alimenta o teu pensamento daquilo que realmente você quer. Tem um casal de amigos meus que, quando começou a pandemia, um deles ligou para mim, que é mais estilo Rubenita, sabe? Mais agoniado, mais resultado, tudo. E eles são donos de uma empresa que fornece alimentos, fornece quentinho. E aí ele olhou e fez, o que é que eu vou fazer? Eu não estou aguentando mais. Ele estava realmente assim, surtando. E eu, por telefone, eu passei a me dedicar diariamente, pelo menos 2 horas, para quem quisesse conversar comigo, eu passei a ouvir mais, a me permitir ajudar o outro ouvindo. E ele falou. Aí eu disse a ele, enquanto você focar nos problemas, você não vai ver as soluções que estão diante dos teus olhos. Ele, como assim? Eu disse, criatura, olha ao teu redor. Dani, ele tinha mais de 50 quilos de arroz, não sei quantos quilos de feijão, verdura, carne no freezer. Ele é cozinheiro, excelente cozinheiro. Tá certo. Ele tinha toda a estrutura, ele passou a morar na empresa. Ele tinha a estrutura da cozinha industrial. Eu disse, para de focar nos problemas, porque às vezes, gente, as soluções estão diante dos nossos olhos. E nós nos alimentamos tanto de coisa ruim, de coisa negativa, que as emoções só vai ser contrária àquilo que vai nos levar ao sucesso. Eu disse, para, respira. Isso é pro telefone. Para e respira. Olha ao teu redor. Aí ele parou. Aí eu fico imaginando a carinha dele, porque eu não tava vendo. Eu disse, olha ao teu redor. Eu acho que ele fazia assim. Eu fazia, o que é que você tem? Aí ele viu que tinha insumos, tinha estrutura, tinha mão de obra, tinha tudo. Ele só precisava realmente enxergar isso. E para resumir a história, tá certo? Ele entrou no Rappi, não, no iFood, ele entrou no iFood e tudo, passou a fazer, ele antes só vendia almoço, ele passou a vender almoço, passou a vender jantar, tudo, e começou a sair dessa crise dessa maneira. Mas estava tudo nas mãos dele, sabe? E ele simplesmente não enxergava. Não conseguia, por conta de alimentar tudo que era ruim. Tá? E foi isso que eu fiz. Eu comecei a ter essa paz, essa paz, essa paz. Todo mundo dizia, mas veja, vai demorar, vai demorar, vai demorar. E eu fazia, mas eu vou continuar fazendo o que eu preciso fazer. Eu vou continuar vendo as coisas positivas, porque as coisas vão se abrir, as coisas vão acontecer. Eu sei que vão acontecer. E do nada, de repente, aí, processo de coach, tá? Daqui a pouco, aulas em faculdades que antes eu não ia ter a oportunidade de dar aula fora do estado, porque fora do estado as faculdades preferem pessoas que são de lá. E começaram a se abrir consultorias online, clientes me chamando, e de repente, quando é no dia 14 de junho, uma amiga minha, Diana, minha linda, que bom que você está aqui. No dia 14 de junho eu recebo uma ligação de uma amiga minha dizendo, olha, Rubinha, eu tenho esse desafio, tudo, eu vou fazer um projeto novo, aproveitar a pandemia e fazer um projeto novo com meu marido, e eu preciso indicar uma pessoa para assumir esse desafio, porque é uma grande empresa, tudo, e a pessoa que eu vejo que pode assumir é você. Você quer que eu te indique? Eu disse, olha, se for uma boa proposta, se valer a pena eu abrir mão de alguns projetos que já estão surgindo na minha vida para assumir esse desafio, eu topo. Acreditem ou não, gente, eu fui entrevistada no dia do meu aniversário.
no dia do meu aniversário. E eu fui entrevistada, sabe aquele dia que eu estava assim, perguntaram qual a sua idade? Eu disse 45 anos fazendo hoje. Parecia que eu estava conversando com colegas. No dia 18, eu recebi a notícia, Rubenita, a gente nem conversou mais com ninguém, nós queremos que você assuma esse desafio. Eu disse, tá certo. E eu fiquei calada, porque como é prestação de serviço, tudo, eu disse, deixa ver acontecer. E quando foi realmente, quando eu comecei, caiu a ficha. Eu digo, Senhor, que coisa maravilhosa. E aí eu também tenho que dizer a vocês que não adianta só ter foco no positivo, se alimentar, o teu pensamento, aquilo que você quer, focar com precisão naquilo que você busca, sabe? Se você também estiver sozinha nessa, se você também não criar uma mente mestra, ou seja, pessoas que possam ajudar você também a chegar aquilo que você deseja, onde você deseja. E aqui entrou uma pessoa, por exemplo, a Diana. A Diana, assim, nossa, no momento que eu precisava ter apoio, ela estava lá, ela estendeu as mãos. Né? Outras pessoas, eu estou aqui contigo. Olha, eu te indiquei para uma certa faculdade, eu te indiquei para um profissional que está precisando. Olha, gente, era tão incrível que quanto mais eu focava, quanto mais eu agradecia, as coisas começaram a surgir, as coisas começaram a acontecer. Aí eu descobri realmente, vivendo na pele, que se você focar em coisas positivas, se você acreditar que você pode, primeiramente em você. Então, a questão da autoconfiança, ela é condição fundamental. Fundamental. Tá certo? Se você foca no positivo, né, tudo, mas se você tem dúvidas quanto ao teu poder pessoal, ao que você pode, onde você pode chegar, ninguém vai acreditar em você. Dani, você investir em alguém que não acreditasse nela? Me diga. Lógico que não. Se ela é a primeira a não acreditar nela, né? Como é que eu vou poder acreditar? Como? Então, era muito engraçado. Autoconfiança nunca me faltou. Eu sempre fui uma pessoa muito autoconfiante. Mas, logicamente, eu sou ser humano, gente. Então, logo no início da pandemia, você para assim e dizer, meu Deus, será que eu vou conseguir sair dessa? Será que eu sou capaz de me reinventar de uma maneira? Tanto que teve um amigo meu que falou, e aí, já está plantando bananeira? Porque você é a mulher da reinvenção. Eu digo, olha, ainda eu não plantei não, mas se precisar eu vou plantar. Então, é normal que você se pegue muitas vezes, meu Deus, será que eu posso? Será que eu consigo? Eu digo, Rubenita, aí vem a autossugestão novamente. Rubenita, para. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. E quanto mais eu acreditava, mais eu tinha mais pessoas para me ajudar. Surgia, Dani, do nada. Surgia do nada. E eu fazia, Senhor. E aí, independente de religião, independente de crença, eu creio naquele lá de cima, tenho isso piamente na minha vida. Mas, independente disso, existem forças sobrenaturais que a gente não sabe explicar. A gente não sabe como acontece. E foi isso que aconteceu comigo. Eram coisas que acontecia que eu olhava assim. Engraçado que mês de junho é mês do meu aniversário. Quem me conhece, algumas pessoas estão aqui, eu estou vendo que me conhecem. Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito de celebrar. Eu sempre digo, olha, celebre a vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu sempre gostei de celebrar. E meu esposo disse assim, ai meu Deus, o que é que vai ser dela? Porque assim, eu sempre faço uma grande celebração. Sempre fiz. Meus 15 anos, minha mãe fez para mim, né? Meus 20, meus 25, meus 30, meus 35, 40 e 45. Foi o que eu fiz esse ano. E aí eu já tinha algo na minha cabeça, o que é que eu ia fazer esse ano. Com a pandemia não foi possível. E meu esposo achou que fosse o pior dia da minha vida, que eu ia estar super de baixo astral. E quem não assistiu, assista. Eu fiz uma live, minha gente, no dia do meu aniversário. Eu tava nervosa pra caramba. Não parecia. Porque foi uma coisa meio que assim, foi diferente. Gente, eu decorei minha casa.
eu tive bolo, eu estourei esqueci o nome agora, que tem aquelas coisinhas que saem, sabe? Confetes, né? Os Que saem. confetes que olhe, Dani, se você não gostar de alguém, leve uma coisa daquela para estourar no aniversário da pessoa, porque aquilo não é de Deus. Até hoje tem brilho dentro dessa minha casa, até hoje, tá certo? E eu celebrei, e eu nunca me senti tão amada. Eu coloquei as fotos dos amigos, das pessoas na minha mesa, eu fiz um cartaz, as pessoas participaram comigo depois via Zoom. E eu fiz acontecer. E as pessoas não acreditavam, diziam, como é que você pode ter tanta paz? Eu dizia, olha, não sei, mas algo me traz muita paz. E eu, tá, Rubenita, tinha certeza que a paz vinha dele. E que eu tinha certeza, no fundo do meu coração, que algo muito extraordinário estava para acontecer na minha vida. Que algo muito improvável, diante das circunstâncias, estava para acontecer. E foi o que aconteceu. Indo, exatamente, Jesus. Indo de encontro ao que todo mundo me dizia. E diante das pesquisas, sabe? De tudo. De tudo. E isso não aconteceu só comigo. Eu passei a começar a exercitar o que eu estava vivendo com o meu esposo. Ele passou a exercitar me vendo, porque eu digo, não adianta você falar e você não praticar o que você diz. E isso me deu muita força para poder controlar essas emoções, administrar, para atingir meus objetivos. Ora, como eu falei, se meu objetivo é transformar a vida de pessoas, desenvolver pessoas e negócios, como é que eu posso fazer isso num processo de pandemia se eu não me permitir passar por esse processo de forma equilibrada? Porque o autocontrole, gente, ele é essencial para a pessoa de sucesso, para quem de fato quer ter sucesso. Tá? E aí ele começou a perceber isso em mim. E ele começou, Dani, a fazer exatamente o que eu estava fazendo. A E isso, agradecer. Lucinha, tem muito a ver também quando você começa a praticar esse autocontrole, né, das suas emoções, acaba que relacionando com os seus valores. Foi como eu disse logo no início. Se você coloca, por exemplo, a visão da sua empresa, da sua marca, você tem um valor de paz, por exemplo, mas entra numa crise, você é a primeira a se desequilibrar, arranjar confusão, onde é que está esse Né? valor de paz dentro dessa Exatamente. crise, né? Então, não Exatamente. condiz, ele chega a ser até contraditório, né? Incongruente. Incongruente. Literalmente. E foi isso, eu disse, gente, se um dos meus valores é acreditar no crescimento do outro, em transformar a vida do outro, em levar, sabe, fazer com que as pessoas fiquem inquietas para realmente ter. Como é que eu poderia fazer isso se eu fosse a primeira a permanecer do jeito que eu fiquei na primeira semana? Não dava. E aí foi muito engraçado porque meu marido, ele hoje ele recebe ligações, ele é autônomo, ele também é autônomo, né? Então são dois autônomos em casa, em plena pandemia, imaginem. E ele hoje faz, amor, me ligou tal empresa. Aí eles, procurei saber quem me indicou, disse, criatura, vai. Não procura saber, vai. E era uma pessoa que ficava muito em casa, ele vive hoje na rua, enquanto pessoas da área dele estão reclamando muito que não tem clientes. Gente, de coração, está sendo o melhor ano da vida dele. Uau. E engraçado, Dani, que quando houve a virada de 2020, houve a virada de 2019 para 2020, nós olhamos um para o outro e dizemos assim, esse vai ser o ano das nossas vidas. E isso foi Deus que plantou nos nossos corações, tá, gente? Esse vai ser o ano das nossas vidas. E quando veio a pandemia, eu dizia, e agora? Eu digo, não, Senhor, tu disseste que ia ser o ano das nossas vidas. Está plantado aqui. Vamos focar que vai ser o ano das nossas vidas. E está sendo, principalmente para ele,
o ano da vida dele. Ele fez amor. Tanto que ele era autônomo, ele tirava nota indo em prefeitura. Ele constituiu a empresa dele segunda-feira. Segunda-feira, agora que passou. Porque ele começou a praticar. Meus filhos, tá? Eles também mudaram. O meu filho mais velho até disse, filho, eu tô tão feliz, tu estás tão diferente. Porque até ele começou a mudar, sabe? A questão do comportamento, de como ele reagia às emoções, de como ele reagia quando era contrariado. Por quê? Porque eles começaram a ver dentro de casa, tá certo? O que estava acontecendo. Então, diga a vocês, gente, nós podemos mudar quem nós somos, podemos mudar a nossa realidade, podemos escolher a termos sucesso ou fracasso, a depender dos pensamentos que nós dominamos, a depender daquilo que nós alimentamos na nossa mente. Tudo parte daqui. E, Tudo parte Rubinho, daqui. aquelas Oi? pessoas, por exemplo, que acabam fazendo dessas emoções, né, dessa dor que muitas vezes ela sente, de bichinho de estimação, né? Ah, medo, fica aqui do meu lado, aí começa a alimentar o medo, né? Que é justamente Uhum. estar atraindo isso na vida dela, né? Ou então o vitimismo, Exatamente. como você falou. Para esse tipo de pessoa, o que é que você aconselha para elas que costumam fazer das emoções? Cortou, foi? Travou. O que é que você aconselha para essas pessoas que costumam fazer, né, as emoções, as dores de bichinho de estimação? Primeiro elas precisam entender que a mudança não é ninguém que vai promover a elas, tá certo? Que as circunstâncias, elas vêm para qualquer pessoa, independente de escolha. É como aconteceu com o Covid, tá? Mas a escolha de permanecer nesse lugar de vítima é só delas. Então elas precisam primeiramente ter esse start, é mudar realmente, né, essa mentalidade, esse mindset, e procurar ajuda. Se está difícil sair sozinha, procura ajuda. Se é com processo de coach, se é com a terapia, se é no processo de autoconhecimento, procura ajuda. Mas você precisa decidir se você quer mudar. Se você quer sair de um estágio de vítima ou de um estágio realmente de herói, né? De super-herói, de uma mulher maravilha para as mulheres aqui, por exemplo. E começar a partir para a ação. Às vezes é difícil, porque todo ser humano, ele tem uma história de vida, ele tem uma criação, ele tem valores, ele tem experiências, ele tem uma personalidade. Então, tem pessoas que, por exemplo, já nascem mais resilientes, outras, né, que já é mais difícil, tem que desenvolver. Mas o que eu digo primeiro, reconhece. Reconhece e escolhe o que é que você quer. Você quer permanecer ou quer sair dessa? Não, Bento, eu quero sair. Então, se você quer sair, consegue sair sozinha, não consigo. Procura ajuda. Tem vários E profissionais que podem te ajudar. Às vezes, uma literatura, um livro, uma leitura. Você sair da inércia e ler. Eu dizia sempre às pessoas, não, porque eu estou vendo o jornal, eu estou vendo as estatísticas, eu estou vendo quantas covas se abriram em Manaus. Disse, criatura, preste atenção. Em vez de você estar vendo o jornal, pega um bom livro, e vai ler. Vê quais são as lives que tem para o dia e vai ver qual é aquela que pode trazer conteúdos para você. Ainda hoje nós estamos vendo isso, mas Dani, a gente tinha dificuldade de fazer live, do tanto de live que começou a acontecer durante a pandemia. As pessoas começaram, cursos, quantos cursos gratuitos as pessoas estavam oferecendo. Eu mesmo eu fiz live, sabe? Eu chamei pessoas. Eu dediquei parte do meu tempo para estar ouvindo pessoas, para estar direcionando pessoas sem pagar nada, sem cobrar nada. Então, é fazer mão disso. Porque, infelizmente, ó,
Aquelas pessoas que ainda se vitimizam, que vivem numa questão, ah, mas é muito fácil, é porque você não vive a vida que eu vivo, ah, é tudo muito difícil, porque minha vida é difícil. Eu digo, não se preocupe, vai continuar pior ainda. Vai Adoro. continuar. E eu também não aliso não, tá? Eu não aliso não. Quem me conhece sabe, eu tô aqui Nossa. com Joyce, aqui minha cunhada, e ela sabe que eu sou assim. Eu sou de dar a mão, eu sou de dar o apoio, vamos lá, a gente vai junto. Agora, se eu percebo que a pessoa não quer ajuda, sabe, não quer administrar, prefere ficar no estado que ela escolheu, porque se nós estamos no estado de sucesso ou de fracasso, são nossas escolhas, gente. Eu posso focar naquilo e persistir. Quantas histórias, hoje mesmo eu estava escutando a história foi uma live de Janguier com Luiz Helena, tá? A história de Janguier, o cara tinha tudo para permanecer onde ele estava, tá certo? Um cara pobre, veio de uma família pobre, de repente não, né? Foi focando, 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 foi engraxado, foi vendedor, vendeu laranja. Hoje, ele tem mais de 12 mil funcionários. Mais de 60 faculdades, universidades abertas. Tamires colocou Qualquer aqui, já pessoa. estou impedida até de me inscrever em mais cursos, de tantos cursos que ela se inscreveu. Olha que coisa boa. Quem colocou? Tamires Campos. Tamires. Mas quantas pessoas nessa pandemia aproveitaram o momento para se aperfeiçoar? Enquanto outros, ah, não, deixa eu esperar o que é que vai acontecer, depois eu vejo o que é que eu faço. E começou só a ver fake news, que coisa que não agregava em nada. Aí quando passa uma pandemia, aí você está demitido, aí diz, tá vendo, a culpa foi da crise, a culpa foi do Covid. Só vão permanecer nesse mercado, só vão conseguir se manterem vivos e terem sucesso as pessoas que realmente despertarem de uma vez por todas que são elas as responsáveis pelo sucesso ou insucesso delas. Verdade. Porque eu pergunto, se uma empresa de repente demitiu 50 funcionários, por que foi você que estava no meio e não os que ficaram? O que é que definiu? O que é que eles têm de diferente? Ah, Rubenita, mas aí é porque realmente a minha área foi extinta, tudo. Isso é ok. Você vai fazer o que agora? Se tua profissão, se teu cargo não existe mais, você vai ficar fazer o quê? Se lamentando, se lamuriando, se entregando a uma depressão, a remédios. Porque é isso que está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão adoecendo. A minha grande preocupação nesse início de pandemia era justamente ajudar as pessoas a saírem desse momento de crise de forma mais sã. Porque mais do que nunca, Dani, nós vamos precisar de pessoas bem estruturadas, de pessoas que tenham a sabedoria de administrar essas emoções, de saberem equacionar a razão com as emoções, sabe? De saberem tomar decisões, de E, resolver Rubinho, problemas. uma coisa que eu aprendi nesse período de pandemia é que as emoções elas são fonte valiosa, né, de informação, mas é preciso também se autoconhecer para poder lidar com seus sentimentos, né? Saber o que é Exatamente. que te tira do eixo de fato, né? E aí como você pode estar trazendo dicas aqui para a gente, fazendo um compilado de todos esses ensinamentos que você já trouxe. Como é que a Uhum. gente consegue atingir os nossos resultados, controlando, lidando, sabendo e conhecendo essas nossas emoções? Ó, peraí, aqui é um ponto delicado para mim que eu preciso me equilibrar, Uhum. senão eu acabo me prejudicando, colocando também em risco, né, o meu negócio, o meu relacionamento conjugal. Uhum. Primeiro, Dana, é muito por aí. Eu digo que a fonte principal, a maior ferramenta que você pode ter para que você possa administrar e realmente conseguir seus objetivos, primeiro, busca teu autoconhecimento. Se você ainda não se conhece, se você tem medo de se conhecer, não tenha não. É uma ferramenta super poderosa. E eu sempre digo que às vezes as pessoas acham que para se conhecer é preciso gastar muito dinheiro. Ou É, fazer um processo de coach, ou fazer 5 anos de terapia, como eu fiz. Se puder, ótimo.
É fantástico. Mas tem uma ferramenta que eu falo muito e que é de graça e que poucas pessoas recebem como um presente, poucas pessoas fazem uso ou sabem fazer uso, que é o feedback. Sim. Se você quer buscar autoconhecimento e não tem condições, procura pessoas que você acredita, aquelas pessoas que você sabe que querem teu bem, que querem ver você bem, que querem que você atinja seus objetivos. Pega essas pessoas, sabe? E procura saber como elas te veem, para que você passe a ter mais autoconhecimento. Porque a partir do momento que nós sabemos onde são os nossos gatilhos, o que é que nos tira do eixo, como nós nos comportamos nessa ou naquela situação, eu passo a ter domínio mais sobre mim. Eu passo a exercer maior autocontrole. Tá? E, por exemplo, é muito engraçado. Música, ela ativa as nossas emoções. Já percebeu isso? Então, tem músicas a depender do estado em que você esteja. Se você for ouvir, você pode ficar super feliz ou super para baixo. Uma mesma música. Então, por exemplo, se você sabe que naquele momento você está passando por uma situação delicada, que você está triste, e se de repente você for escolher uma música para ouvir, for aquela música, e que você sabe que vai te deixar mais triste ainda, por que você vai escolher a música que vai te deixar mais para baixo? Mas não tem pessoas que parece que fazem um favor, né, do boicote, de se auto-boicotar. Então não faz isso. Então o conhecimento é a base de tudo. Para que a partir daí você possa entender o melhor o outro e começar a se entender diante da situação, para que você possa administrar da melhor maneira possível. E passa uma outra dica também, começa a falar o que você quer que aconteça com você. Começa a sugerir, né? Utilizar da autossugestão que você quer. Se olha no espelho, sabe? Diz, eu sou a cara. Eu sou boa nisso. Sabe? Rubenita, você pode. Rubenita, como você tá bonita hoje. Hoje não tem pra ninguém. Uma Gisele Bündchen chegando, tu ainda arrasa. Adorei. Eu já fiz isso. Eu juro que eu já fiz. Teve um dia que eu saí, eu me empoderei, sabe? De Rubenita, hoje ninguém barra você. E é muito engraçado que, assim, hoje não deu para me arrumar tudo, porque eu cheguei do trabalho, tudo, enfim, ainda fiz uma reunião online com o Grupo Mulheres do Brasil, tava com as meninas. Mas nesse tempo que eu passei em casa, Dani, eu parecia literalmente que ia para uma reunião com diretoria. Meus filhos diziam, a senhora vai sair? Eu digo, não. E por que a senhora está de salto alto dentro de casa? Eu disse, para eu me sentir empoderada, sabe? Para eu me sentir que eu sou a mulher. Hã? Perfeito, Eu Rubinho. me maquiava. Gente, eu detesto me maquiar, sabe? Passar base e tudo. Eu me maquiava, colocava iluminador. Olha, era uma... Os meninos começavam a rir comigo. Mas foi assim que eu gerava mais autoconfiança e dizer, eu vou sair dessa fortalecida. Eu posso. E, gente, só fluiu. Só fluiu. E tudo que eu estou dizendo aqui é a mais pura verdade e vivência viva. Tem pessoas aqui que convivem comigo e sabem do que eu estou falando. Dani, eu perdi meu tio, um tio que eu amava. Nós estamos com quantos minutos? Só me diz aí, porque eu estou sem... Daqui a pouco a gente encerra, uns 3 minutinhos. Pronto, bem rapidinho. Eu perdi o meu tio, vai fazer 15 dias, tá certo? Um tio muito amado, tudo. Ele estava num processo já de câncer terminal, enfim. Eu estava dando aula online a uma turma, inclusive, de João Pessoa, veja, que eu nem imaginava, porque, enfim. E aí meu irmão, do jeito dele de ser, ele disse pelo WhatsApp, tio morreu. E eu parei, respirei, pedi 10 minutinhos de intervalo e eu continuei. Em vez de eu sentir depois eu me permiti, depois da aula, sentir a perda dele. Mas em momento algum eu perguntei por que, Senhor? Por quê? Eu só dizia, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Porque eu pedia, eu dizia, Senhor, se não for para operar um milagre na vida dele, não faz com que ele sofra. E foi isso que Deus fez. Deus não deixou com que ele sofresse. Porque eu ia de encontro àquilo mesmo que eu estava pedindo. Sabe?
E as pessoas olham para mim e dizem, como é que você tá? Eu disse, gente, veja, eu tô bem, porque eu sei que ele tá bem. Ele não sofreu. Eu passei por várias coisas. Meu filho foi internado, meu filho foi operado no dia 1 de junho. Eu super feliz, que era o meio do meu aniversário, dia 1, meu filho, eu tenho que levar na urgência, foi internado tudo. Pessoal, você tá bem? Eu digo, eu tô ótima. Mas tu já pensou, logo em plena pandemia, esse menino aí, meu filho é diabético, gente, tem comorbidade. Eu tenho que ter todo o cuidado com Bia, já ele. estamos encerrando aqui a live. Alguns segundos. Olha, muito obrigada. Adorei você ter compartilhado a sua experiência. Eu sabia que ia gerar Se valor deixar, eu aqui falo, para viu? essa Falo até 2 mulherada. horas. Qualquer dúvida, procure o Instagram da Rubenita Araújo, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui Obrigada, conosco. Um Dani. Obrigada. beijo. Tchau. Beijo.